Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs, alegria imensa mais uma vez podermos aqui partilhar um pouco da palavra de Deus, a liturgia diária. Hoje, segunda-feira, dia 27 de julho, estamos vivendo a 17ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas. E tornou-se uma planta de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, comecemos mais uma semana com a palavra de Deus iluminando nossos passos, e Jesus vem nos falar do tamanho que seria, que eu falo que o reino do céu, o que acontece quando o reino do céu, ele realmente é plantado dentro de nós. Muitas vezes nós temos essa noção do reino dos céus como uma coisa meio que distante, só após a morte, como se fosse o reino do céu, como local em si. Mas o reino dos céus é o local onde que Deus habita, Quando nós falamos, Pai nosso que estais nos céus, está em todo lugar, Seja santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Aí, quando nós falamos céu, nós estamos falando do lugar, onde que Deus habita. Então, quando nós falamos do reino dos céus, nós estamos falando em todos os lugares que Deus está. E falamos, que o reino dos céus é como essa semente, que por menor que ela possa parecer, ela tem que crescer, ela vai crescer. E é como se é a nossa fé, Então, a nossa fé, ela muitas vezes a gente quase não entende, mas a melhor forma de nós entendermos o nosso crescimento da nossa fé é as ações que acabam acontecendo e nós acabamos realizando. Então, olhemos para dentro de nós para podermos enxergar e pedir para que o reino dos céus aconteça em nós. De forma, talvez, por mais que seja pequena, mas que seja verdadeira. Porque muitas vezes queremos ter uma fé bastante grande, porém uma fé que acaba não se sustentando, diante dos menores problemas, acabamos não conseguindo produzir os ninhos, Você percebe que ela começa pequena, mas quando ela vai crescendo, ela é capaz, de suportar, outras coisas. Além dos frutos, ela acaba suporta um ninho, sustenta um pássaro, tipo assim, ela consegue dar alimento e ainda ela consegue se sustentar. Então nós conseguimos ajudar outra pessoa e nós conseguimos também fazer com que nos momentos difíceis elas nos sustenta, nos alimenta para que nós possamos ter força para passar por esses problemas. E ela cresce, ela precisa crescer, E esse crescimento, ele vai estar aí dentro da nossa perseverança. Acreditarmos, persistirmos, se cairmos, levantarmos, continuarmos. Estamos começando uma segunda-feira, Essa segunda-feira talvez nós começamos a semana já meio que desanimado, cansados, preocupados. Então que essa semente, essa fé que foi plantada em nós, que nós olhemos para ela hoje
e peçamos para que Deus venha aumentar em nós a graça de termos mais fé. Que Deus venha crescer em nós a graça da esperança, da caridade, para que possamos, talvez em vez que é o normal, nós estamos com nossos olhares sempre focados para fora e com as preocupações do mundo, dos desafios que o mundo nos dá todos os dias. Voltemos a olhar nesse começo de semana para dentro de nós, um pouco analisando um pouco da nossa fé, de como ela está, se ela está realmente crescendo, ou se ela está ali, talvez paradinha, não está produzindo fruto, não está conseguindo nos sustentar, e vamos pedir para que Deus venha fazer em nós um bom terreno, como falava do bom semeador que saiu a semear. Então, assim, que a palavra de Deus, que é a semente, e que ele venha plantar dentro de nós, que ele venha germinar dentro de nós essa fé que faz com que nós creiamos cada dia mais, não somente crer em Deus, mas que nós possamos viver Deus, permitir que o Espírito Santo venha e nos transforme, nos guie e venha iluminar os nossos passos, para que nós assim possamos viver segundo a palavra de Deus. Então, que peçamos a Deus a todo momento essa fé que venha nos iluminar e venha fazer que nós façamos a todo momento a sua vontade em nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.